Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Querido professor, querida professora, papai e mamãe. Juntos nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui partindo já para quase o encerramento do nosso trimestre e vamos ver por onde que nós iremos viajar nesse domingo, né? Qual será o ensino que eu e você iremos aprender para passar para as nossas crianças? A lição de número 12 diz assim, olha, o maior milagre de Jesus. Então, eu espero que você esteja com o seu coração aberto para aprender qual é esse milagre de Jesus. Que nós possamos ser gratos por Jesus, por esse tão grande milagre que ele realizou. E nós podemos fazer parte desse milagre. Ele nos deu ali, essa permissão de nós nos rendermos a ele e usufruir desse tão grande milagre. Espero que você seja grato por isso, porque eu amo meu Jesus, eu sou muito grata a ele por esse milagre que ele realizou e eu posso fazer parte, usufruir dessa tão grande bênção. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui na Tua presença. Mais uma semana está se findando e juntos nós estamos aqui nos preparando para levar o melhor para as nossas crianças. Ajude-me a dar o meu melhor a Ti, Senhor, que os Teus filhos estejam com o coração aberto para receber o melhor, para que nós possamos falar do Seu grande amor, para que nós possamos ser gratos por esse milagre, o maior milagre que Jesus realizou. Obrigado, Deus, porque o Senhor enviou Jesus, o Seu único e perfeito Filho aqui a este mundo por amor a mim, porque o Senhor quis me salvar. E obrigado, Senhor, por eu ter tido esse privilégio de Te encontrar e de fazer parte desta tão grande obra, que é ir em busca de muitas almas para Ti. Se faça presente na nossa aula, abra o meu coração, abra o coração de cada um que estiver assistindo. Senhor, e prepara o melhor dessa terra, para que eles possam fazer o melhor para Ti. Em nome de Jesus, eu já te agradeço. Amém. Amém. Abre o seu coração para que nós possamos, porque, olha, essa lição é fantástica. Essas duas últimas lições vai estar falando da pessoa mais maravilhosa que existe. É muito bom nós falarmos dos milagres que Jesus realizou na vida das pessoas, mas falar do milagre mesmo da salvação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não tem preço, porque é muito bom nós falarmos sobre Ele. Eu sinto um prazer imenso, então leve a alegria, peça para o Senhor, se você estiver triste, fala, Senhor, cuide para que o meu coração esteja alegre, resolva meu problema, resolva a minha situação, porque eu sei que tem dias que nós estamos tristes, mas a alegria está dentro de nós, então que ela possa ser expressa em nossos rostos, expressada em nossos rostos, para que o Senhor venha cuidar de nós enquanto nós estamos cuidando da obra dele. Amém? Então, peça para o Senhor, porque o maior milagre de Jesus, nós vamos aprender. Essa história está escrita em várias partes aqui da Bíblia. Marcos 14, 43, 51, Marcos 15, do 33 ao 41, o 16, do verso 1 ao versículo 8, vai contar uma trajetória aqui do que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o objetivo desta aula é que o aluno compreenda que Jesus realiza muitos milagres, porém o maior de todos é a salvação que nós temos em Jesus. E o ponto central, eu preciso do milagre da salvação em Jesus Cristo. Então Jesus, ele é o nosso maior milagre. E ele deu esse privilégio para nós Ele achou graça em nós e nos permitiu nos rendermos a Ele, para que nós possamos ter o milagre da salvação, que só Jesus pode dar. E quando o milagre da salvação entra em nós, automaticamente nós temos transformação de vida, transformação de comportamento, de atitude, de pensamento, de sentimentos. Porque Jesus, quando entra dentro de nós, Ele vem para fazer
a diferença, né? Não adianta nós falarmos, eu aceitei Jesus e continuar da mesma forma, sendo enganador, mentiroso, carrancudo, né? De cara feia ali, mal-humorado, que despreza as pessoas, que não trata com bondade para com as pessoas que estão ao seu redor, não ajuda. Não, não é isso. A salvação, quando nós permitimos que ela entre dentro de nós, Jesus ele vai limpando tudo aquilo que está ruim. Ele vai mudando o comportamento, mudando a atitude, mudando o pensamento, né? Aquelas coisas ruins que fazíamos, não vamos fazer mais, porque as pessoas precisam ver Jesus em nós. Então, se você está com alguma atitude ainda que, Senhor, nesse pedacinho do meu coração, o Senhor não pode mexer, aqui ainda não. Não, escancara a porta do seu coração, fala, Jesus, a casa é sua, entra, faça morada, faça transformação, que o Senhor, ele vai cuidar. Às vezes é difícil, mas o Senhor Jesus, é só Ele que pode transformar a nossa vida por completo. Então, abra o seu coração, né? Se permita, né, ser mudado pelo Senhor Jesus, e leva esse sentimento para as suas crianças, que elas possam ser crianças diferentes, né? Que você possa ver a diferença na vida delas. Por quê? Porque Jesus entrou, né? Às vezes pode ter criança na sua sala de aula que falou que já aceitou Jesus, mas não teve mudança de comportamento, e você vai falar, você quer receber Jesus? Mas tipo, eu já recebi, mas você já recebeu e permitiu que Jesus mudasse a sua vida? Ainda não. Então vamos, você quer receber Jesus de verdade, que ele vai transformar a sua vida? Sim. Então você faça a oração, né, de que eles possam confessar ao Senhor tudo aquilo que está dentro dele, para que as nossas crianças tenham mudança de comportamento, de atitudes, porque as nossas crianças às vezes estão perto de nós e estão padecendo, estão morrendo. E nós não podemos permitir isso, porque elas também têm um coração, elas têm uma alma que o Senhor Jesus quer transformar. Amém? Então, se permita ser usado pelo Senhor para fazer a mudança na vida das suas crianças. Eu preciso do milagre da salvação de Jesus Cristo. Você precisa, as crianças precisam desse milagre. Então, leve esse milagre para eles. Então, você, como professor, que eu sei que você inicie a sua aula com alegria, porque você vai estar falando sobre a pessoa mais especial desse mundo, né? Inicie a sua aula com alegria, com prazer, fale com ousadia, fale com alegria sobre o milagre da salvação, sobre o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A tristeza, deixa para lá, porque enquanto você cuida da obra do Senhor, o Senhor está cuidando da sua causa, da sua necessidade, da sua família, da sua enfermidade. Ele é o médico dos médicos, ele é o homem dos milagres, né? Então cuide, que ele está cuidando de você. Então, hoje a nossa memória em ação, ele vai falar assim, olha, está em Atos capítulo 3, versículo 15, que diz assim, olha, mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas desse fato. Olha só que coisa mais linda. Os discípulos de Jesus, eles estavam ali e eles disseram, vocês mataram o autor da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. O nosso Senhor Jesus, ele veio aqui por mim e por você e eles o mataram. E os discípulos estavam falando para aquelas pessoas, vocês mataram o autor da vida. Jesus, ele é a vida e a vida eterna. Aquela pessoa que entra dentro de nós e por mais que estejamos tristes, nós podemos dar risada, nós podemos sorrir. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Então as pessoas o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Glória a Deus, Jesus está vivo, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos levar, né, para o mundo que Jesus está vivo. E aqui, ó, e nós somos testemunhas, porque eles viram, eles foram lá no sepulcro, já não tinha mais Jesus, não estava mais lá, Jesus tinha ressuscitado. Eles colocaram
selaram a porta, mas nada detém o nosso Deus. Né? A pedra se abriu ali, o sepulcro se abriu, a pedra se removeu e Jesus ressuscitou. E daí todos quantos vão lá no túmulo de Jesus, eu ainda não fui, mas um dia eu vou pisar ali no túmulo de Jesus e eu vou poder ver que Jesus não está mais ali. Eu sei que ele não está, mas os nossos olhos, né? Quem não tem o desejo de ir à Terra Santa? Hoje eu ainda não tenho condição para isso, mas eu sei que o Senhor vai permitir e um dia eu estarei lá. E aí eu vou poder ver com os meus olhos, Jesus ressuscitou. Mas hoje só a Bíblia me dizendo já é certo na minha vida, que eu creio que Jesus ressuscitou, né? Então ele está vivo e quer cuidar de mim e de você. Vamos ler aqui então, olha, nossa memória em ação. Eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Memória em ação, a gente vai falar junto. Memória em ação. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Atos capítulo 3, versículo 15. Muito bem, então você vai poder falar com eles com gesto, você falando e eles repetindo, já dá para você fazer uma dinâmica aí, ó. Assim vocês mataram, vamos fazer assim, ó, assim vocês lá para trás, porque senão a gente vai apontar para as crianças e não foram eles que mataram, né? Vamos lá, assim, ó. Assim vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e nós somos testemunhas disso. Atos capítulo 3, versículo 15. Muito bem, então você pode fazer esse gestinho com eles, né, repetindo umas 3 vezes, lendo, né, eu faço isso com eles, eu leio na Bíblia deles o versículo. Tem aquelas crianças que não conseguem ler ou tem vergonha de ler, você leia na Bíblia deles. Eu falo assim, posso ler então para você? Aí eles permitem que eu leia, e aí os demais vão lendo também, porque eles gostam dessa interação. Aí eles falam, o versículo está igual na minha, então eles vão assimilando e você vai dizendo que tem várias versões, mas o sentido é o mesmo e é a palavra do nosso Deus. Amém? E hoje, então, nós vamos aprender sobre o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Jesus, né, ele operou, enquanto ele esteve aqui na terra, muitos milagres e maravilhas. O último versículo de João diz assim, que se fosse escrever tudo quanto o Senhor Jesus realizou na vida das pessoas enquanto ele esteve aqui nesse mundo, não existiria papel que conseguiria ser escrito tudo que Jesus realizou. Imagine só onde iria colocar esses livros, né? Não caberia nesse mundo, porque a Bíblia, às vezes a gente pensa que se resume só nesses 4 milagres aqui que Jesus realizou, esses 4 evangelhos que Jesus realizou, e depois eles começaram a contar, né, os feitos de Jesus, mas não, por onde Jesus passava, e eu acredito que até mesmo aquelas pessoas que não estavam seguindo Jesus, mas que estavam vendo ele de longe e que cria que ele era o Salvador, que ele era o homem dos milagres, Jesus ia abençoando. Você está abençoado, você está curado. Então, eu acredito que o olhar de Jesus já curava muitas pessoas. O passar de Jesus já ia transformando a vida de muitas pessoas. Então, não se resume só nesses testemunhos que tem aqui na Bíblia, não. Foram muitos. E hoje, ele continua realizando esses feitos também, na minha e na sua vida. Né? Eu sou um milagre, né? A minha família é um milagre.
Nós somos o milagre. Então, os milagres ainda continuam sendo realizados através do nosso Senhor Jesus. Mas Jesus, ele veio aqui com um propósito de morrer ali na cruz do Calvário por mim e por você. E esse dia já estava chegando, né? Já estava se cumprindo o que o Senhor Jesus veio fazer aqui. E agora, então, Jesus, ele vai seguir para os últimos dias dele aqui nessa terra. Os discípulos tiveram Jesus, ali por alguns anos, mas Jesus já estava chegando o dia da sua missão ser realizada. O propósito dele do maior milagre, que é a salvação de toda a humanidade. Não é de 10 pessoas, de 20 pessoas, de só os ricos ou só as crianças, não, de toda a humanidade, de todos quantos se renderem a ele, tem o privilégio de o receber e se tornar filho dele, filho de Deus, a ter a salvação em Jesus. Então, a Bíblia diz que Jesus, ele teve 12 discípulos, Vocês sabem muito bem que Jesus, ele teve ali os seus discípulos, que esteve com eles em todos os momentos da sua caminhada. Mas, infelizmente, tinha um dos discípulos de Jesus que não tinha o seu coração transformado por tudo que ele tinha visto de Jesus realizar, mas a sua vida continuou uma vida contaminada por sentimentos, por desejos, por pensamentos ruins, que era Judas Iscariotes. E a Bíblia diz que Judas agora, as pessoas tentaram de várias formas, perseguindo Jesus para o matar, para o acusar, mas Jesus não fazia nada de errado. E agora, os soldados estão ali querendo prender Jesus. E Judas, ele vai ao encontro daqueles homens maus que queriam prender Jesus e matar Jesus, e fala assim: olha, eu vou fazer uma troca com vocês. Vocês me dão dinheiro, 30 moedas de prata, e eu vou mostrar para vocês quem é o Filho de Deus, quem é aquele que diz que veio para salvar a humanidade, aquele que é o Salvador do mundo. Aí eles falaram assim: tá bom. Então eles pagaram para Judas, olha aqui, eles deram moedas para Judas, e Judas vendeu o Senhor Jesus por moedas, por dinheiro, 30 moedas de prata que está caindo aqui, tá vendo? Judas vendeu o Senhor Jesus por aquele dinheiro, e ele disse assim: olha, quando eu chegar perto dele, eu vou dar um beijo no rosto dele. Então vocês irão saber quem ele é. E vocês podem prender, porque é ele que diz ser o Salvador do mundo. Que é o Salvador do mundo. E ali então Judas fez isso. Jesus, ele estava junto com seus discípulos orando. Mas o que aconteceu? Judas foi junto com os soldados até onde Jesus estava orando, e ele deu um beijo no rosto do nosso Senhor Jesus. Judas beijou, e quando Judas beijou o rosto de Jesus, então os soldados o prenderam. Mas quando os soldados o prenderam, Judas, seguiu ali o seu caminho, não se importando com o que ia acontecer com Jesus. Mas o que aconteceu com os outros discípulos? Será que eles também foram presos? Não. Quando Jesus foi preso ali, sabe o que aconteceu? Os discípulos, se mandaram. Jesus ficou sozinho. Olha como que estava o coração de Judas. O coração de Judas estava totalmente contaminado pelo pecado. Ele viu tudo que Jesus realizou, mas ele não teve transformação de atitude. Ele não recebeu Jesus. Ele tinha Jesus tinha Judas como amigo, mas Judas não tinha Jesus como seu amigo, que ele pudesse amar, respeitar, honrar. Não, Judas não estava nem se importando.
E quantas vezes Judas cuidava das moedas do ministério de Jesus? Quantas vezes Judas roubou dinheiro ali que era para pagar as contas, para comprar o alimento dos discípulos e de Jesus? Judas roubava o dinheiro das ofertas, que eles guardavam ali para manter, né? Tem hora que foge até as palavras. Para manter o ministério de Jesus, Judas roubava. Então, Judas não tinha o seu coração transformado. E Judas vendeu o Senhor Jesus, então, por 30 moedas de prata. Beijou o rosto de Jesus. Jesus foi preso. Os discípulos abandonaram Jesus. Sumiram, né? Falaram que ia ficar com Jesus até a morte, mas Jesus ficou sozinho. Jesus não tinha mais ninguém. Jesus, olha, por mais que ele estava sempre ajudando as pessoas, naquele momento, Jesus, ele sentiu, né, enfrentou o abandono de ficar sozinho, né? Não tinha ninguém mais ao seu redor. Aqueles que diziam que o amavam tinham ido embora. Até que Jesus, ele foi chicoteado, Jesus, ele foi maltratado, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Jesus, ele foi muito machucado por aqueles soldados que zombavam de Jesus. Mas Jesus, ele suportou tudo isso por amor a mim, por amor a você. E Jesus, ele sofreu a morte e morte de cruz. Jesus, ele foi levado até ali na cruz por amor a mim e por amor a você. Ele levou sobre si, olha, a maldade das pessoas, o medo, o ódio, a desobediência, a inveja, todos os meus pecados. Quando Jesus morreu ali na cruz, ele estava dizendo: eu estou morrendo por amor a vocês. Jesus, ele não saiu correndo da cruz, ele suportou tudo até o fim. E teve momentos que Jesus, ele não suportou mais, né? Ele pediu para que Deus passasse esse cálice dele, e Deus disse: não, meu filho, você vai conseguir. E Jesus suportou, mas até que ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus morreu. Jesus tombou o seu rosto e morreu. E quando Jesus morreu, as mulheres que estavam ali, que faziam parte do ministério de Jesus, estavam chorando por ver Maria, mãe de Jesus, por ver o sofrimento de Jesus ali na cruz. Mas Jesus, ele suportou tudo por amor a mim e por amor a você. Então o corpo de Jesus, né, foi entregue ali para José de Arimateia, que envolveu o corpo de Jesus em lençóis brancos de linho e levou para uma sepultura nova, que era dele mesmo, né? E colocaram Jesus ali. E as mulheres estavam seguindo o corpo de Jesus para ver onde que eles iriam colocar Jesus. E ali eles colocaram uma pedra para que ninguém roubasse o corpo de Jesus. E colocaram soldados ali de olho. Mas sabe o que aconteceu? No domingo de manhã, as mulheres foram até o sepulcro, né, para levar as suas especiarias, para ungir o corpo de Jesus. Mas quando elas chegaram lá, quando elas chegaram até o túmulo de Jesus, a porta do túmulo estava aberta. A porta do túmulo tinha sido removida. E ali, quando elas chegaram, aquela porta tinha sido removida. E tinha um anjo que disse assim: olha, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Jesus
ressuscitou, ele não está mais morto, a morte não venceu o meu Jesus, Jesus está vivo, o maior milagre, o milagre da salvação, o milagre da ressurreição. Jesus, isso só aconteceu uma vez, nunca mais irá acontecer, porque Jesus ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou e hoje ele está vivo, preparando um lindo lugar para que eu e você possamos ir passar a eternidade ao lado dele. Você está preparado para passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus? Então que nós possamos a cada dia estar preparados, porque eu estou preparada, porque se Jesus voltar hoje eu posso dizer, Maranata, hora vem Senhor Jesus, porque é muito bom nós sabermos que nós estamos em paz e esperando o nosso Senhor Jesus, né? Então é muito bom nós sabermos que nós temos a nossa salvação garantida em Jesus. Então vamos cantar esse cântico que já fala sobre toda a mensagem da salvação. Né? Olha, dizia assim, ó, que o nosso coração era sujo, mas Jesus entrou. Vamos lá? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Glória a Deus. Então, olha, nós vivíamos com a vida de pecado, mas Jesus morreu ali na cruz, derramou o seu sangue precioso, ele ressuscitou e agora todos quanto recebem têm a sua vida transformada, os seus pecados perdoados e pode se permanecer fiel e passar a eternidade ao lado do nosso Senhor. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos falar dessa salvação para muitas e muitas pessoas. Amém? Então que o Senhor continue te abençoando. A semana que vem é a nossa última aula. Nós vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o milagre que é o nosso Senhor Jesus, que ele realizou para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, olha, não se esqueça das suas ofertinhas e vamos ver por que nós iremos orar nesse dia. Pelo nosso Brasil, que nós precisamos apresentar a nossa nação nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, obrigada por mais uma vez o Senhor nos permitir entrar na tua presença. Pai, obrigado, porque o Senhor Jesus veio aqui a este mundo, morreu por mim, ressuscitou e me deu a oportunidade de o receber como meu Salvador, ter a minha vida transformada, me ajude a permanecer fiel para alcançar a vida eterna. Senhor, agora eu te apresento o nosso Brasil em tuas mãos, as nossas crianças brasileiras, a cada jovem, cada adolescente, cada cidadão aqui do nosso Brasil e também, Senhor, alcança todo o nosso mundo. Senhor, venha abençoar o nosso dia, Senhor, venha abençoar a nossa aula, venha abençoar a cada família, que os teus filhos levaram a tua palavra, que muitas e muitas vidas venham te conhecer, te receber e permanecer fiel em ti. Assim já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Eu peço para vocês, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito, deixa seu like, seu joinha, seu comentário, abençoe o meu canal para que a gente possa continuar crescendo, preparando o melhor para fazermos a obra do Senhor através das redes sociais, né, através da internet. Então, um grande abraço para você, compartilhe essa aula e eu espero você na nossa próxima aula.